Vamos girar os nossos assuntos para falar que em apenas 8 dias, a Polícia Militar de São Paulo prendeu em flagrante 28 detentos que cometeram crimes durante a saída temporária de fim de ano. Os casos incluem um homicídio, 5 roubos, 7 furtos e 3 registros de violência doméstica, segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A SSP destacou que o número se refere exclusivamente a crimes cometidos durante o período da saidinha e não de casos de descumprimento das condições do benefício. A pasta comandada por Guilherme Derrite ressaltou ainda que os criminosos que descumprem as regras da saída temporária não podem mais ser detidos devido a uma decisão recente do Conselho Nacional de Justiça. A medida limita a ação da polícia, já que entre junho de 2023 e setembro de 2024, mais de 3 mil detentos foram recapturados devido à desobediência das normas. Ou seja, agora se a pessoa, o detento que está contemplado com a saída temporária, se ele estiver fora do horário estipulado, em algum bar, bebendo, ou até mesmo fora daquela localidade onde ele falou que estaria, porque na saída temporária fica determinada essa situação, até mesmo nem todos saem, né, com a tornozeleira eletrônica, eles não podem mais ser detidos. A decisão ficará a cargo da Justiça. Polícia Militar e Polícia Civil não pode mais prender delegado Palumbo. Mais uma decisão errada do Conselho Nacional de Justiça, que ao longo dos anos tem feito um desserviço à população brasileira. A maioria do cidadão não sabe, mas quem criou a audiência de custódia numa canetada foi o Conselho Nacional de Justiça, onde o atual ministro da Justiça, que naquela época ocupava a cadeira de presidente do Conselho Nacional de Justiça, deu uma canetada e criou. Depois ela veio através de uma lei, aonde se vangloria de que 50% dos presos saem na audiência de custódia. Ou seja, o crime bate palma para esse tipo de atitude. O crime fica muito feliz. Um detento que sai numa saidinha e descumpre todas as regras, como aconteceu lá em Campinas, onde mais de 10 foram pegos num prostíbulo, a polícia pegava, levava e mandava de volta para a cadeia. Agora não pode sequer autuar em flagrante. Ou seja, é o crime deitando e enrolando aqui nesse país que é o paraíso dos criminosos. O crime adora esse tipo de decisão. Outra decisão errada, no meu ponto de vista, eu respeito o Poder Judiciário, sempre respeitei. Eu acho que o juiz de carreira é uma das profissões mais dignas e mais difíceis de se passar, um dos concursos mais difíceis. Tem que se empenhar muito, tem que estudar muito para você conseguir passar num concurso de juiz. Outra decisão errada foi quanto à medida de segurança, onde os presos psicopatas agora não tem mais o manicômio judicial. Agora eles são colocados para atendimento no SUS. Ou seja, um psicopata matador vai ser colocado para atendimento junto com a população que não fez nada de errado, que nunca cometeu um crime na vida, vai ser tratado da mesma forma. Graças à atuação do Congresso Nacional, eu fui relator de um projeto de lei que passou, inclusive, nós colocamos, né, a pena, fiz o relatório, e agora esses indivíduos psicopatas e criminosos que cometam crime, eles têm que ficar internados por no mínimo 3 anos, até no máximo 20 anos. E o juiz ainda, através de uma junta médica, vai decidir, com o laudo dessa junta médica, se ele tem condição de sair ou não. Nós não podemos soltar psicopatas, como, por exemplo, o maníaco do parque, onde a sua própria mãe, num documentário, falou: não acho conveniente que ele saia porque ele vai matar novamente. E simplesmente vem um juiz, dá uma canetada, coloca na rua, o que ele vai fazer, o maníaco do parque? Ele vai matar novamente. Então, cada vez mais, a polícia está amarrada. A polícia, literalmente, enxuga gelo. Regras foram feitas para ser cumpridas, para serem obedecidas. Então, se ele não pode estar na rua depois das 10 e a polícia pega ele, fala assim: não vai acontecer nada comigo. É mais ou menos o sentimento do bandido que é pego num crime de estelionato, num crime de furto de moto, num crime de furto de carro. Ele fala: eu vou sair na audiência de custódia, para que eu vou trabalhar? É muito mais cômodo para mim furtar um celular aqui na Avenida Paulista, só que eu não vou furtar só um. Ele não vai furtar só um, ele vai furtar 10 por dia. E ele vende por R$500, é só fazer as contas, o que ele vai ganhar por dia. E caso ele seja preso num desses delitos, ele vai passar a noite na delegacia, depois o policial vai levá-lo para a audiência de custódia,
onde ninguém vai perguntar absolutamente nada como está o policial e muito menos como está a vítima, e chega lá e ele é solto. O que ele vai fazer? Ele vai para a rua cometer crime novamente. Ou seja, ele não tem medo nenhum da legislação. Bandido brasileiro não tem medo da legislação, não tem medo do poder judiciário, afronta as autoridades o tempo todo por causa de decisões como essa. Você já está dando um benefício para o criminoso. E aí vem uma canetada do Conselho Nacional de Justiça dizendo, não, a polícia não pode mais prender caso ele descumpra alguma regra que foi determinada pelo próprio Poder Judiciário. Ou seja, é uma piada, é um tapa na cara da sociedade. Cada vez mais nós estamos, nós que eu digo a polícia, enxugando o gelo. E muita gente questiona, por que a saidinha continua em vigor se acabou no Congresso Nacional? Realmente, os deputados, eu fiz parte dessa votação, nós acabamos com a saidinha. Foi para o Senado, depois o governo federal vetou, voltou para a Câmara e nós derrubamos o veto. Só que existe um princípio constitucional previsto no artigo 5º, que a lei diz o seguinte, a lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Está na Constituição Federal isso. Ou seja, aquele preso que já tinha aquele direito antes da promulgação da lei, vai continuar tendo. Então isso vai acabar com os anos, com alguns anos ela tende a acabar. O criminoso que comete um crime hoje, por exemplo, com a lei já promulgada, ele já não vai ter direito à saidinha. Mas milhares de presos estão saindo. E aí a gente perde vidas por causa disso. Teve um criminoso que matou um bebê. A cada 4 horas uma mulher é vítima de feminicídio nesse Brasil. A cada 4 horas uma mulher é vítima de feminicídio. A cada 8 minutos uma mulher é vítima de estupro. Enquanto isso, boa parte dos legisladores e boa parte dos juízes ficam romantizando o crime, dizendo da tal ressocialização. O preso tem livre-arbítrio. Ele só vai se ressocializar se ele quiser. Não vai ter juiz nenhum, policial penal nenhum, delegado nenhum, coronel nenhum, funcionário público nenhum que vai ser capaz de pegar uma varinha mágica, bater na cabeça dele agora, você está ressocializado. Não vai acontecer isso. A não ser que ele tenha o desejo de se ressocializar, de não cometer mais delito, ele vai sair do crime. Caso contrário, ele vai deitar e rolar. Por quê? Porque nesse país aqui, o que não falta, de forma alguma, é defensor de bandido que fica romantizando o crime. Até eles serem vítimas de um crime. Aí são os primeiros a ligar 190 e logo em seguida eles amaldiçoam a polícia. Agora, Bota, eu me lembro na última saída temporária que até mesmo as prisões que foram realizadas pelos policiais militares, dos detentos que estavam descumprindo medidas da saída temporária, né, ou fora do horário, ou se não longe da localidade onde ele informou que estaria, foram alvos de críticas por parte da Defensoria, porque diz que essas prisões foram ilegais e, pelo jeito, a Defensoria conseguiu, então, interferir no Conselho Nacional de Justiça, né? O que... Pela notícia que a gente deu aí, David, um desses criminosos que estava na saidinha cometeu um homicídio. Sim. Não é isso? Eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso. Acho que vale a pena a gente se colocar no lugar dessa vítima, no lugar dos parentes dessa vítima, que tem que ouvir a história, né, a historinha, entre outras, contada, de que o número de crimes cometidos pelos criminosos que estão em saidinha é muito pequeno. Não justifica você eliminar o benefício. Os responsáveis por essa saidinha deveriam conversar com os parentes dessa vítima que foi assassinada. Mas no Brasil ninguém presta atenção nas vítimas. A atenção está voltada para os criminosos. Vale a pena a gente lembrar o que é saidinha. É o direito que o criminoso brasileiro tem de sair da cadeia até 5 vezes por ano e, a cada vez, ficar fora da cadeia até 7 dias. É uma coisa que, até onde eu sei, existe em poucos países do mundo, ou não existe nenhum, do jeito que existe aqui no Brasil. E por que isso existe aqui no Brasil? O que vão te dizer é o seguinte: a saidinha ajuda na ressocialização. É fundamental para a ressocialização. Vale a pena a gente insistir e perguntar: o que é ressocialização? Eu vou responder: ressocialização é uma fantasia. É a ideia
de que você vai pegar um criminoso que já cometeu vários crimes, talvez assalto, estupro, homicídio, talvez abuso de crianças, um sujeito que é ligado a uma facção criminosa. E aí você vai deixando que este criminoso volte para as ruas, você vai ajudar o processo de transformação dele num cidadão de bem. Entenderam? Um criminoso, perigoso, covarde, reincidente, você solta ele e ele vai para as ruas, segundo os especialistas, entre aspas, ele vai voltar à convivência com a sua família, aquela família para a qual ele nunca ligou, porque a vida dele era no crime ligado à facção. Mas se você soltá-lo, permitir que ele usufrua da saidinha, da visita íntima, da progressão de regime, ele vai se ressocializar. O que significa ele vai se tornar um cidadão de bem. Agora, é justo, David, a gente perguntar, onde está a evidência disso? A gente há pouco falava do IBGE, dos dados. Onde está a evidência? Onde estão os números? Onde estão as evidências que mostram que você, deixando o criminoso sair da cadeia, ele se ressocializa? Essas evidências não estão em lugar nenhum. Na verdade, percebam que curioso, as evidências mostram o contrário. O criminoso, esse criminoso reincidente, perigoso, violento, ele aproveita a saidinha para cometer crimes. Ele aproveita a saidinha para cumprir missões que foram dadas para ele, lá no presídio. As evidências são fartas. A gente comenta aqui, praticamente, né, o ano inteiro. A gente fala sobre os crimes cometidos por criminosos durante a saidinha. O que me vem à cabeça agora é do policial militar em Minas Gerais, que foi morto com um tiro na cabeça por um criminoso em saidinha. Foi aprovada uma lei acabando com a saidinha. Agora, por que então, diante de tudo isso, a saidinha continua valendo? O delegado Palumbo já deu uma explicação jurídica. Há uma explicação jurídica. Mas não há nenhuma explicação lógica e não há nenhuma explicação moral. É inaceitável. Uma única pessoa morta por um criminoso durante a saidinha já deveria ser motivo para isso ser automaticamente acabado. Essa minha opinião é compartilhada pela maioria dos policiais que eu conheço e por um grande número de promotores de justiça e de magistrados, que, infelizmente, não podem se manifestar. Agora, delegado Palumbo, a gente tem falado bastante sobre a descredibilização por parte da Polícia Militar, não só do estado de São Paulo, mas de outros lugares. Com essa decisão que saiu, né, do Conselho Nacional de Justiça para que os policiais militares não possam mais atuar levando de volta para a penitenciária os detentos que estão contemplados com o benefício da saída temporária, gera ainda mais instabilidade para essa classe que já tem sofrido tanto? Os policiais, a grande maioria, eles estão completamente desmotivados. Completamente. Veja bem, você pega um indivíduo que está com uma tornozeleira, ele está ali próximo a uma biqueira, um ponto de venda de drogas, uma boca de fumo, meia-noite. Não, agora a polícia não pode fazer absolutamente nada. Continue aí, volte para a cadeia no dia 6, quando for determinado, você se apresenta lá, pelo amor de Deus. Nenhum policial mais está aguentando esse tipo de situação. É uma inversão total de valores que acontece nesse país o tempo todo. Ele já está tendo um benefício, como a própria lei diz, é um benefício a saidinha. Aí o juiz estipula uma série de regras: não frequentar bares, não se ausentar da sua casa depois das 10, chegar antes das 10. Para que vale isso aí? Para absolutamente nada. Para absolutamente nada. Ou seja, o preso já sabe disso daí. Ele, aliás, os benefícios deles conhece todos. Direitos eles não conhecem absolutamente nenhum. Agora, para choramingar, para falar que ele tem direito, ele é o primeiro a colocar o dedo na cara do policial.
é mais um desprestígio para as forças policiais. E quem vai pagar a conta? Não é a polícia que vai pagar a conta, porque os policiais andam armados. A maioria sabe se defender. Quem vai pagar a conta são essas pessoas que perdem a vida, que perdem o patrimônio. O que eu falei no início da minha fala, desse bloco, é exatamente a realidade. As pessoas têm mania de romantizar o crime. Eu já ouvi, inclusive, de autoridades judiciárias, olha, é um crime pequeno, pegou só um celularzinho no ponto de ônibus. Aí eu falei, não é bem assim. Você pega uma trabalhadora doméstica, um trabalhador doméstico, você pega um funcionário simples, um cobrador de ônibus que acorda de madrugada, geralmente às 3 da manhã, para chegar na garagem às 4. E aí ele também se utiliza aí de um transporte público. Ele está lá com o seu celularzinho que ele dividiu em 12 vezes numa loja de departamento. E aí vem um assaltante, leva o seu celular. É crime pequeno mesmo? Quem vai sentir mais falta do celular? Esse trabalhador que vai ficar com o carnê? Ou um playboy? Ou um funcionário público do alto escalão? Como, por exemplo, um político, um membro do Ministério Público, um juiz que comprou aquele celular em uma só paulada, né, na vista, pagando 12 mil reais. Quem vai sofrer mais? Evidentemente que é, mais uma vez, na conta do pobre. E aí eles vêm falar que é crime pequeno. Não ofereceu tanto risco assim. Passou correndo, pegou o celular de uma pessoa que estava num ponto de ônibus. A pessoa fica com o resto, fica pagando esse celular por mais um ano. Moto, a mesma coisa. Acontece diariamente, furtos de moto o tempo todo, furtos de carro o tempo todo, as pessoas ficam com aquele carnê lá de 5 anos e depois vê o bandido saindo pela audiência de custódia. E no caso de roubo, por exemplo, que ele vai ficar lá 2 anos em média presa, ele tem direito à saidinha. E aí ele não é obrigado a cumprir regra. Agora, o trabalhador é obrigado a cumprir regra, é obrigado a pagar imposto, é obrigado a fazer tudo que o Estado manda. E o criminoso e o vagabundo, não, o vagabundo pode fazer o que ele quiser, afinal de contas, ele é criminoso, ele é protegido tanto pelo Poder Judiciário, ele é protegido pelas leis, ele é protegido por uma série de ONG, como o próprio Mota sempre faz questão de ressaltar aqui no programa Pingos dos Is, que injeta milhares e milhares de reais para defender esses bandidos, para defender esses malfeitores. Enquanto isso, aquele que está trabalhando, inclusive trabalhando nessa noite de Réveillon, muitos policiais vão puxar plantão, eu sei o que é isso, que eu já puxei plantão na virada de Réveillon, muitos porteiros, muitos seguranças, muitos enfermeiros estão lá à mercê do crime. E aí a gente vê notícias como, por exemplo, Alexandre Nardoni, que pede autorização judicial para passar o Réveillon no Guarujá, numa mansão lá no Guarujá. Enquanto isso, a mãe da Isabela Nardoni, Ana Carolina Oliveira, eu tenho certeza que quando der meia-noite, ela vai se lembrar dos seus 2 filhos, do seu marido, da sua mãe, a Dona Rosa, mas também ela nunca vai deixar de lembrar da pequena Isabela Nardoni. É justo isso? Fica aí uma reflexão para os nossos ouvintes e telespectadores. Pois é, a gente tem falado bastante, o Mota até citou sobre isso, né, sobre a ressocialização dos presos. Eu me lembrei de um dos irmãos Cravinhos, que ele foi liberado da prisão, né, para que pudesse ficar em casa. Agora, aí ele cometeu uma irregularidade, um crime, acabou retornando para a prisão, mas está sendo contemplado com o benefício da saída temporária. Anda de moto grande, de alta cilindrada, até mesmo ostenta nas redes sociais isso. A gente mostrou até no Morning Show esse episódio. E as pessoas que foram vítimas desses criminosos realmente é que tem que ficar em casa com receio, né? Como, por exemplo, hoje a gente tem a virada do ano aqui na Avenida Paulista. Muitas pessoas deixam de vir até aqui com receio de ter o celular furtado, de ser vítima de algum tipo de crime, né? Então as pessoas estão ficando em casa e os criminosos parecem que realmente estão ganhando a liberdade e cada vez mais benefícios, como essa decisão do Conselho Nacional de Justiça. Lembrando a informação, são 28 pessoas presas em flagrante, fora aqueles crimes que foram cometidos e a Polícia Militar não conseguiu atuar de alguma forma, sendo 1 homicídio, 5 roubos, que é realmente quando a pessoa ameaça para subtrair o bem, 7 furtos, além também de 3 casos de violência doméstica. Ou seja, muitas vezes a mulher acaba sendo agredida por aquele que foi contemplado com a saída temporária. Então, realmente parece uma inversão de valores, né, Mota? E não dá nenhuma dúvida de que é uma inversão de valores. E há várias
explicações para isso, David, por esse fenômeno que está acontecendo no Brasil nos últimos 40, 50 anos. É um fenômeno que tem por trás forças ideológicas. Vale lembrar, a última edição do Código Penal e do Código de Processo Penal é de 1984. Em 1984 ainda vigorava no Brasil o que se chama de regime militar. Então, foi ainda no regime militar que se criou uma lei que possibilita inúmeros benefícios e direitos aos criminosos. Por que isso aconteceu? Eu vou te dizer qual foi a conclusão a qual eu cheguei. E eu explico essa conclusão com detalhes no meu livro, A Construção da Maldade. O que acontece é que a ideologia contaminou o direito brasileiro. E isso começa nos bancos da faculdade. Já me disseram, eu não estudei direito, eu fiz engenharia, mas já me disseram várias vezes, Mota, o aluno chega na faculdade e antes dele saber o básico sobre direito, ele já recebe um livro do Michel Foucault. Ele já ouve dizer que justiça criminal é um instrumento da opressão capitalista. Nos bancos escolares, o futuro advogado, ele aprende garantismo penal. O que é garantismo penal? É a ideia de que o que importa são os direitos dos criminosos. A vítima, esquece a vítima. Ele aprende o abolicionismo penal. Muita gente fica surpresa quando ouve esse termo, né? É a ideia de que se tem que acabar com as cadeias. Não pode prender. Ele aprende a fantasia da ressocialização. Eu já ouvi, David, de juristas, eu não vou identificar a pessoa, eu já ouvi um jurista dizer o seguinte, Mota, reincidência criminal deveria ser motivo para redução da pena. Ou seja, quando o bandido é preso, depois sai, comete outro crime, a segunda pena deveria ser mais leve porque ele foi uma vítima do Estado. O Estado não conseguiu recuperar o bandido. O que acontece, David? Esses alunos dessas faculdades de direito, nunca esqueçam, hein? O Brasil tem mais faculdades de direito que todos os outros países do planeta Terra somados. Quem não acredita em mim pode procurar na internet. Esses alunos de direito, eles um dia se formam. Eles vão ser defensores públicos, promotores, magistrados e ministros. Essas deformações ideológicas que eles aprenderam, todas absurdas, vão virar política pública.